Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre dependência de jogos. Será grave? Qual a diferença entre gostar de jogar e ficar dependente? As respostas vai tê-las daqui a pouco. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com a Cláudia Antunes. Agora é tempo de música. Seguimos com Os Simples e o tema Conta-me Outra Vez. Conta-me outra vez o que aconteceu para haver em ti esse brilho diferente, esse brilho diferente. Vejo nascer em mim a urgência de ser feliz e verdadeiro, urgência de viver. Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar, toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Para que eu possa conhecer o que nunca conheci e que a tua companhia fez florescer em mim. Conta-me outra vez a cor intensa da tua vida, que brilha em cada olhar que és e que te faz ser Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar e toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Diz-nos o Papa Francisco: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater o aquecimento global, ou pelo menos as causas humanas que o produzem. Inês Loureiro é psicóloga clínica e tem experiência em acompanhar e tratar pessoas com várias dependências, desde drogas a jogos. Será que se pode dizer que são dependências semelhantes? Como podemos perceber que há uma adição, uma dependência? E de que forma é que a família pode ajudar estas pessoas? São pontos de partida para esta conversa. A adição aos jogos é considerada uma doença ou não? A adição aos jogos está no DSM e no CID, que são os manuais de psiquiatria que tem os vários diagnósticos da área da psiquiatria, e a adição ao jogo é uma perturbação aditiva que está lá considerada.
Antes era considerado uma perturbação do controle de impulsos, mas entretanto os estudos mostraram que a nível cerebral mesmo o funcionamento da adição ao jogo é muito parecido às dependências de substâncias. Até mesmo as adições aos ecrãs, como se tem chamado cada vez mais, estão nesses manuais. Isso, portanto, são considerados doenças psiquiátricas, sim. Eu pergunto isto porque muitas vezes olhamos enquanto sociedade para a adição ao jogo e estas coisas que disse agora também dos ecrãs um bocadinho como um excesso do uso e não com a mesma gravidade que uma adição ao álcool ou às drogas, uma coisa assim do género. Mas não é assim, pois não? Sim, exato. Claro que as pessoas tendem a minimizar porque a nível de saúde física não tem a mesma consequência que terá uma adição à heroína ou à cocaína. Mas a verdade é que é um contínuo, é um bocadinho como a adição ao álcool. Nós podemos beber álcool de uma forma perfeitamente saudável, que não tem problema nenhum, ou podemos ter uma adição que pode ter mesmo um impacto muito negativo na nossa vida, ter imensas consequências a nível profissional, familiar, social, psicológico mesmo. A adição ao jogo é a mesma coisa, ou seja, nós podemos jogar ou estar em redes sociais, ecrãs, de uma forma perfeitamente saudável, que em nada tem um impacto negativo na nossa vida, que nós conseguimos gerir, que não nos faz deixar para trás as nossas obrigações, por assim dizer, ou seja, continuamos a conseguir ir à escola ou ser produtivos no trabalho, conseguimos continuar a manter as relações de amizade com a família. Ou depois há um contínuo até que no outro ponto temos a adição, em que todas estas prioridades são trocadas, o jogo passa a estar acima de tudo, há faltas à escola, há faltas ao trabalho, há consequências a nível financeiro, de grandes perdas financeiras, conflitos familiares, isolamento social, e aqui no meio temos toda uma variação, não é? Há pessoas que podem usar até, ou jogar até mais tempo do que a maioria, mas que os impactos negativos não são muitos, a pessoa ainda consegue gerir. Podemos ter um uso excessivo, em que ainda não há propriamente uma adição, ainda não há uma compulsão, mas de facto já há algumas consequências negativas e é importante tomar ação para que não se faça a adição. Porque o que acontece quando chegamos ao ponto da adição é que a nossa motivação já está completamente afetada. Os nossos circuitos de recompensa do cérebro já foram muito influenciados por todo o ciclo de jogo e torna-se muito mais difícil para nós tanto controlarmos os nossos impulsos como também tirar prazer das coisas que geralmente nos dão prazer na vida. Estar com amigos, ir fazer desporto, os nossos hobbies, estar com a família. Diz que os adolescentes e os jovens adultos são mais vulneráveis. E porquê que são mais vulneráveis? Por um lado, porque hoje em dia, a nível do jogo online, são uma população que está muito mais direcionada, não é? Para ter acesso ao online do que a população idosa, por exemplo. E depois ainda mesmo a nível da maturação cerebral e do modo de funcionamento, deixe-me ver se eu não me engano, eu acho que a nossa maturação cerebral é atingida por cerca dos 25 anos. Ou seja, até lá o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. E a adolescência e a idade e os jovens adultos são as idades em que o nosso cérebro ainda não está, os nossos níveis de adrenalina ainda são muito mais sensíveis, nós somos muito mais sensíveis à recompensa, ou seja, aquele impacto de ganhar um prémio tem muito mais, causa muito mais excitação no adolescente ou no jovem adulto do que uma pessoa de meia idade, tem muito mais impacto. O nosso controle dos impulsos também ainda não está completamente desenvolvido. Isso é uma coisa que, como nós sabemos, na adolescência é muito conhecido, não é? E depois também a nível mesmo de
planeamento, percepção das consequências, a previsão do futuro, quais poderão ser as consequências daquele comportamento a longo prazo, nós também ainda não temos essa capacidade completamente desenvolvida até cerca dos 25 anos. E por isso, tudo isto junto torna-nos muito mais impulsivos e menos capazes de analisar o impacto negativo que o jogo pode ter na nossa vida. Além de também fatores sociais, não é? Se temos os amigos que jogam, aquilo é socialmente aceite, muitas vezes até somos considerados fixes, por assim dizer, se fizermos o que os amigos fazem. Falou agora no papel dos amigos, e se vemos os pais a jogar? Ou agarrados aos telemóveis a jogar, ou às consolas, ou... Porque nós aprendemos, tanto quanto crianças, como adolescentes, e mesmo como adultos, nós aprendemos com aquilo que se passa à nossa volta, não é? É claro que se alguém cresce estando muito mais rodeado de ecrãs, quer seja pelos pais, quer seja pelos amigos, e aquilo e esse comportamento é socialmente aceite e não há grandes regras a nível de tempo de uso ou de até mesmo da iniciativa em criar outro tipo de atividades fora do ecrã, em família ou com amigos, nós vamos criticar muito menos esse comportamento se o tivermos também. E a própria família, se já tem esse padrão, não o vai reconhecer provavelmente como problemático, porque é uma coisa que é aceito, que é normal. E isto pode fazer com que seja mais difícil reconhecer mais precocemente problemas que possam surgir. Haja ou não haja o pai ou a mãe mais agarrado aos jogos também, mas como numa família, como é que se pode prevenir, seja com as crianças, não é? Seja os próprios pais, não é? O que é que podem fazer para não chegar a este ponto da dependência dos jogos, de não conseguir parar de jogar? Especialmente na infância e na adolescência, se ainda não houver um problema instalado, eu acho que a melhor forma de prevenir é sempre falarmos e educarmos de uma forma muito relaxada, muito simples, irmos abordando estes temas, irmos dizendo aos nossos filhos que este é um problema que existe, que este é um problema que traz consequências severas, e que é importante estar atento aos sinais, mesmo com os amigos, e depois também ir implantando, talvez não seja a melhor forma, mas ir criando o hábito de rotinas saudáveis além ecrã. Ou, sei lá, em crianças, pôr os miúdos no desporto ou num hobby qualquer, na música, qualquer coisa que gostem, e estimulando também o tempo em família, passado fora do ecrã, ir dar um passeio, ir até à praia, ou ir dar uma caminhada, criar rotinas que criem hábitos para além do ecrã e que permitam às crianças ir conhecendo outras coisas. Quando percebemos que já há uma adição, o que é que podemos fazer? Nós geralmente, quando percebemos, isto já tem um desenvolvimento considerável, mas eu acho que a primeira coisa é, se achamos que há um problema, pedir ajuda. É a mesma coisa que alguém estar deprimido ou ter outro tipo de patologia psiquiátrica, não é voluntário e a pessoa precisa de ajuda. Muitas vezes o que acontece é que nas fases iniciais a pessoa também não está propriamente aberta a reconhecer isso. Por isso, falar com a pessoa em causa, tentar falar de uma forma calma, explicar-lhe o que é que se tenha percebido, dizermos que estamos preocupados, que achamos que é preciso ajuda, e tentar movimentar a pessoa para este pedido de ajuda, que muitas vezes tem de ser feito mesmo em família, porque depois, para que o tratamento seja bem sucedido, é importante que a família esteja envolvida. Porque muitas vezes também o que está por trás da adição é uma má gestão emocional. As pessoas têm muita dificuldade em gerir as emoções e o jogo acaba por ser uma forma de distração. Se é mais difícil largar as drogas ou largar o jogo, não é? Se calhar não há aquela dependência física de que falava há pouco, há mais emocional. Mas pode-se comparar o que é mais difícil ou o que é mais fácil, ou separar as pessoas é a mesma coisa? São coisas muito diferentes, mas não se pode propriamente dizer que uma seja mais difícil que outra, porque lá está, ou seja,
o problema da adição nunca é o objeto em si, o problema não é o jogo, o problema não é o álcool, o problema não é a cocaína, é a relação que a pessoa tem com ela. Por exemplo, às vezes acontece as pessoas recuperarem da adição ao jogo e desenvolverem uma adição cruzada ao álcool ou ao trabalho. Ou seja, o que é importante é trabalhar o padrão aditivo em si, este padrão de procura de recompensa, de dificuldade em gerir as emoções, de estabelecer limites. Faz o que Deus espera de ti, do Padre João Paulo Vaz, é o tema que vamos ouvir agora. Depois da música, acompanhe a Cláudia Antunes na meditação das leituras deste domingo. Chegou a hora de dizer quem nos leva a estar aqui, quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Chegou a hora de assumir a verdade e o amor, toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que é. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Chegou a hora de gozar da beleza deste mundo, das riquezas que há em nós, da vida eterna em Jesus. Põe-te a mexer, põe-te a mexer. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de te enganares. Faz sem medo. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar, é a voz deste Pai, Pai de amor. Por isso faz, hoje e sempre faz, hoje e sempre faz o que Deus espera de ti. Lembra-nos o Papa Francisco: este mundo tem uma grande dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida, radicado na sua dignidade. Meditar a palavra com Cláudia Antunes. Neste 27º domingo do Tempo Comum, os textos continuam a ser riquíssimos, mas permitam-me que me situe em 2 temas tratados nestes mesmos textos: a essência do matrimónio e a família. Confesso que estes 2 temas me são desafiantes, mas as leituras ajudam na reflexão que farei convosco. O texto do livro do Gênesis diz-nos, a respeito do matrimónio, que os 2 serão uma só carne. Esta é a raiz de todo o matrimónio, consumado a partir da vontade do Senhor Deus. A este nível, dá-se o casamento que transcende os próprios marido e mulher. A este nível, o casamento é indissolúvel, pois está em causa o projeto de Deus no início. Jesus, no Evangelho de São Marcos, diz-nos que, no princípio da criação, Deus fez homem e mulher.
Por isso o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Ele fala-nos do princípio, da raiz, da essência do matrimónio, se me permitem dizer, onde a união é feita pela vontade de Deus. Podemos nos dizer e dizer ao Senhor: isso é muito bonito, mas no dia a dia, na relação diária, nos desafios da vida, parece que já não somos feitos um para o outro. O que se vê é que algumas relações se desgastam. Algumas chegam até a ser relações em que marido e mulher se magoam mutuamente. Por vezes vão se afastando, chegando ao ponto de serem estranhos um para o outro, etc. Mas também é verdade que se vêem relações em que marido e mulher lutam por manterem a proximidade e o diálogo. Vivem a transparência, a humildade, o amor. Procuram trabalhar-se cada um no seu crescimento e isso gerará o crescimento da relação. Enfim, cada um tem a sua experiência, mas recordemos o quanto é importante ir com frequência à essência, à raiz, ao início da união homem-mulher, como nos diz Jesus. O matrimónio pode ser visto como a imagem e semelhança de Deus Trindade no que diz respeito à relação de amor e de fecundidade. Sim, o casamento é uma relação íntima de amor e de fecundidade, não só, mas também por via do nascimento dos filhos. Não só, mas também. O casamento é fonte de vida, começando desde logo por gerar uma nova família. Num contexto em que os desafios diários são muitos, em que cada um tem a sua história de vida, as suas marcas, no mundo em que os alicerces para esta estrutura social que é a família se questionam, no mundo onde, por diversas circunstâncias, a família toma várias formas, não esqueçamos que o seu modelo é a Santíssima Trindade como relação de amor e de fecundidade. Aproveitemos esta oportunidade para nos fortalecermos e fortalecer as nossas famílias, segundo a vontade de Deus. Para cultivar uma relação saudável, viva com a nossa família e para pedir continuamente ao Senhor, o Senhor nos abençoe em toda a nossa vida, como o salmista. E se o mundo engravidar de amor, só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso? E se o homem as armas entregar, só porque é preciso, só pelo teu sorriso? E se o coração libertar a dor sem um aviso, só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso? Mostra-me agora o caminho, quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz, quero ser tua semente. Com os Quírios, chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje. Esperamos que nos acompanhe na próxima semana em mais um Caminho de Emaús. Foi um prazer estar consigo. Tenha uma ótima semana. Se a vida voltar a nascer, só pelo teu sorriso, só pelo teu sorriso. Do meu povo trago pranto, trago sonho e alegria num breve sorriso. Trago a tristeza, trago a mágoa, não trago a noite e o dia.
sorriso. Mostra-me agora o caminho. Quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Mostra-me agora o caminho. Eu quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Quero ser tua semente. Mostra-me agora o caminho. Quero uma vida diferente. Tu és a minha raiz. Quero ser a tua semente.